pessoal, meu nome é Mariana Mendonça Soares, aluna da UFPB do curso de Biotecnologia, e hoje eu vou apresentar uma aula para vocês de síntese automatizada de peptídeos, estrutura de proteínas, determinação da estrutura primária de proteína, estrutura secundária, terciária e quaternária. Essa aula é dedicada à matéria de Química Orgânica 2, ministrada pelo professor Dr. Luiz César Rodrigues. Bom, vamos começar definindo proteínas, que são polímeros biológicos compostos por aminoácidos. Os aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas formam uma cadeia polipeptídica. Uma ou mais cadeias polipeptídicas torcidas numa forma 3D formam uma proteína, como mostrado na figura. As proteínas, elas possuem formas complexas, que incluem várias dobras, loopings e curvas. A dobra das proteínas ocorre espontaneamente. Ligações químicas, elas auxiliam a cadeia de polipeptídeos, dando forma à proteína. Existem duas classes gerais de moléculas de proteína: as proteínas globulares e as proteínas fibrosas. As proteínas globulares, elas são geralmente compactas, solúveis e esféricas. As proteínas fibrosas, elas são tipicamente alongadas e insolúveis. As proteínas globulares e fibrosas, elas podem apresentar uma ou mais dos 4 tipos de estruturas proteicas. Esses tipos de estruturas são chamados de estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. A forma tridimensional de uma proteína é determinada pela sua estrutura primária. A ordem dos aminoácidos estabelece a estrutura e a função específica de uma proteína. As instruções distintas para a ordem dos aminoácidos, elas são designadas pelos genes de uma célula. Quando uma célula ela percebe uma necessidade de síntese proteica, o DNA ele se desenrola e é transcrito como uma cópia de RNA do código genético. Esse processo ele é chamado de transcrição do DNA. A cópia do RNA é então traduzida para produzir uma proteína. A informação genética do DNA determina a sequência específica de aminoácidos e a proteína específica que é produzida. As proteínas, elas são exemplos de um único tipo de polímero biológico. Proteínas, juntamente com carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos, constituem as 4 principais classes de compostos orgânicos em células vivas. Agora vamos falar um pouco da estrutura das proteínas. De forma geral, as proteínas, elas são divididas em 4 níveis de estrutura proteica, que eles são distinguidos um do outro pelo grau de complexidade na cadeia polipeptídica. Entretanto, uma molécula de proteína pode conter um ou mais tipos de estrutura proteica. Como está mostrado nessa figura, os 4 tipos de estrutura proteica: quaternária, secundária, terciária
e primária. Nesta imagem, ela está mais dinamicamente representado os tipos de estruturas de proteína. Agora vamos falar especificamente da estrutura primária. Ela descreve a ordem única em que os aminoácidos estão ligados entre si para formar uma proteína. A ordem exata dos aminoácidos em uma proteína específica é a estrutura primária dessa proteína. As proteínas, elas são construídas a partir de um conjunto de 20 aminoácidos. Geralmente, os aminoácidos, eles possuem as seguintes propriedades estruturais. Tem um carbono alfa. Aí, neste carbono alfa, está ligado a ele 4 grupos. Um é o átomo de hidrogênio. O outro é um grupo carboxilo, que é o C-OOH. Um grupo amino, que é o NH2, e um grupo variável, que normalmente é chamado de grupo R. Todos os aminoácidos têm um carbono alfa ligado a um átomo de hidrogênio, um grupo carboxila e um grupo amino. É regra. O grupo R, ele varia entre aminoácidos e essa variação do grupo R é que determina a diferença entre esses monômeros de proteína. A sequência de aminoácidos de uma proteína é determinada pela informação encontrada no código genético celular. A ordem dos aminoácidos numa cadeia polipeptídica é única e específica para uma proteína particular. Alterar um único aminoácido provoca uma mudança genética que geralmente resulta em uma proteína que não funciona, ou seja, se acontecer uma mudança, a proteína será desnaturada. A estrutura secundária é a próxima a ser abordada. A estrutura secundária, ela diz respeito aos padrões regulares e repetitivos que ocorrem localmente no enovelamento do esqueleto da proteína. Os dois arranjos locais mais comuns nas proteínas são a alfa-hélice, que está na direita do vídeo, e a folha beta, que está na esquerda. Numa alfa-hélice, o esqueleto polipeptídico ele se enrola em torno do eixo de uma hélice imaginária no sentido horário. As cadeias de aminoácidos têm vários centros polares e, devido a isso, a fibra se enrola dando lugar a uma hélice que se estabiliza, formando ligações intramoleculares com pontos de hidrogênio. A imagem não está tão nítida, mas é com pontos de hidrogênio. Já na folha beta, as cadeias de peptídeos elas se unem, formando filas paralelas que se estabilizam de maneira intermolecular mediante a pontes de hidrogênio. A estrutura secundária é a maneira pela qual a cadeia polipeptídica se dobra no espaço. Em uma proteína, cada estiramento da cadeia de polipeptídeo tem uma estrutura secundária diferente. Existem várias formas definidas de estrutura secundária. Os mais conhecidos, como já foram dito, é o alfa-hélice e o beta-folha. As estruturas secundárias definidas são mantidas por ligações de hidrogênio, formadas exclusivamente entre os grupos amino e carboxilo, que constituem o esqueleto da cadeia polipeptídica, como foi dito na estrutura primária, que tem que ter para formar pelo menos a estrutura primária.
Como resultado, os parâmetros estruturais como distância e ângulo sempre serão os mesmos, independente da proteína e dos aminoácidos que formam a estrutura. A estrutura secundária de uma proteína corresponde a regiões localizadas de estrutura ordenada estabilizadas por ligações de hidrogênio entre os grupos amino e carboxilo da cadeia principal, em que não participam ligações de hidrogênio envolvendo cadeias laterais. A hélice alfa é uma estrutura helicoidal assegurada, como já referido, por ligações de hidrogênio entre os grupos NH e COO, e a folha beta é uma estrutura secundária designada igualmente por ligações de hidrogênio entre os grupos da mesma forma da hélice alfa, NH e COO. Um exemplo de proteína com estrutura secundária é a ubictina, como pode ser visto aí. A alfa-hélice e a folha beta. Tanto faz falar hélice alfa ou alfa-hélice e folha beta ou beta-folha. Agora vamos falar da estrutura terciária. Refere-se à estrutura 3D da cadeia polipeptídica de uma proteína. 3D terciária já dá para associar, hein? Existem vários tipos de ligações e forças que influenciam uma proteína de estrutura terciária. As interações hidrofóbicas, elas contribuem grandemente para dobrar e moldar uma proteína. O grupo R do aminoácido ele é hidrofóbico, ou seja, é uma molécula que aparentemente é repelida de uma massa de água. Ou então ela pode ser hidrofílico, que são atraídos pela água. Os aminoácidos com o grupo R hidrofílicos, eles buscarão contato com o ambiente aquoso, enquanto os aminoácidos com o grupo R hidrofóbico, eles procurarão evitar a água e se posicionar no centro da proteína. A ligação de hidrogênio na cadeia de polipeptídeos e entre grupos de aminoácidos R ajuda a estabilizar a estrutura proteica, mantendo a proteína na forma estabilizada pelas interações hidrofóbicas. Devido à dobragem da proteína, a ligação iônica pode ocorrer entre os grupos R positivamente ou negativamente carregados que se aproximam um do outro. O dobramento também pode resultar em ligação covalente entre os grupos R do aminoácido. Esse tipo de vínculo forma o que é chamado de ponte de sulfeto. O grupo tiol de duas cisteínas pode ser oxidado e ligar covalentemente duas zonas da cadeia proteica. As interações chamadas de Van der Waals também ajudam na estabilização da estrutura proteica. Essa interação pertence às forças atrativas e repulsivas que ocorrem entre moléculas que se tornam polarizadas. Um exemplo de estrutura terciária é a mioglobina, uma vez que ela possui uma estrutura tridimensional.
Por fim, vamos falar de estrutura quaternária. Refere-se à estrutura de uma macromolécula de proteína formada por interações entre múltiplas cadeias de polipeptídeos. É meio que a união de todas as formas citadas anteriormente. Cada cadeia polipeptídica é referida como uma subunidade. As proteínas, como estrutura quaternária, elas podem consistir em mais de um tipo de subunidade de proteína primária, secundária e terciária. Elas também podem ser compostas por diferentes subunidades. A hemoglobina, que é a enzima que faz o transporte de oxigênio dos pulmões para células e o CO2 das células para os pulmões, é um exemplo de proteína com estrutura quaternária. A hemoglobina, encontrada no sangue, é uma proteína contendo ferro que liga as moléculas de oxigênio. E aí ela contém 4 subunidades, que é 2 subunidades alfa e 2 subunidades beta. Aqui está mostrando a hemoglobina com 2 subunidades alfa e 2 subunidades beta, como eu falei no slide anterior. E cada subunidade da hemoglobina, bem como em outras proteínas, é constituída por um cofator, uma coenzima ou um grupo prostético, que complexa o oxigênio. O cofator, que é um grupo hemo, que é uma porfirina contendo ferro 2+, liga-se à cadeia polipeptídica por coordenação do ferro 2+, com a histidina. Bem complexa essa parte, que pode ficar para uma próxima aula. Essa foi a nossa videoaula do tema Sistema Automatizado de Peptídeos, Estrutura de Proteínas, Determinação da estrutura primária da proteína, estrutura secundária, terciária e quaternária, para a disciplina de Química Orgânica 2. Eu sou Mariana Mendonça Soares, aluna do curso de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba, do professor Luiz César Rodrigues. Obrigada.